voltamos aqui para poder falar sobre CPI do crime organizado que acontece lá no Senado Federal. Isso porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve comparecer na sessão de hoje da comissão. A informação ela foi confirmada e antecipada pelo senador Fabiano Contarato, do PT de Sergipe, e que é o presidente da CPMI, mas quem vai trazer mais detalhes sobre a participação de Gabriel Galípolo na CPI do crime organizado é a nossa repórter Camila Xavier, que está lá no Senado Federal e que vai trazer mais informações. Camila, Galípolo deve comparecer à comissão? Sim, Marília, a expectativa é que ele chegue aqui para participar a partir das 10 horas da manhã dessa sessão de hoje. E ele foi convocado para participar aqui da comissão, né, para esclarecer alguns pontos relativos à atuação do Banco Central nesse caso do Banco Master. Isso porque o autor do requerimento, Eduardo Girão, ele afirma nesse documento, né, no requerimento de convocação, que é necessária a vinda de Gabriel Galípolo para esclarecer, para garantir a transparência institucional e também para esclarecer, afastar dúvidas relativas a uma eventual interferência política, por exemplo, indevida nesses processos de fiscalização e de controle do sistema financeiro aos quais o Banco Master esteve submetido, né? Então, a ideia aqui dos senadores é tentar esclarecer ao máximo esses pontos relacionados à atuação, à fiscalização do Banco Central no caso do Banco Master. A expectativa, então, Marília, é que Gabriel Galípolo venha, sim, e aqui, a partir das 10 horas, a gente acompanha essa sessão. Mas outra pessoa também era esperada hoje, que era Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Mas, como a gente acompanhou ontem aqui a sessão, ele não havia confirmado a presença aqui na CPI para poder prestar esses esclarecimentos. O requerimento para a vinda dele foi feito pelo próprio relator, Alessandro Vieira, que identificou Campos Neto como uma testemunha qualificada pelo conhecimento dele em relação à atuação do Banco Central, período em que ele esteve à frente do Banco Central e que foi um período em que o banco vinha atuando no caso do Master. Então, a ideia dos senadores aqui era de justamente ouvir Campos Neto para poder também esclarecer esses pontos, mas ele não confirmou a presença. Lembrando que aqui a CPI do crime já vinha tentando ouvir Campos Neto, tentou ouvi-lo 2 vezes em março, mas ele estava protegido por um habeas corpus e agora teve esse novo requerimento, mas ele não confirmou a sua presença. Então a expectativa hoje é de uma sessão apenas com Gabriel Galípolo. Marília. Camila, ainda falando sobre a CPI do crime organizado, tinha ali uma possibilidade do presidente da casa, Davi Alcolumbre, prorrogar a comissão. Ontem você trouxe pra gente aqui que Alessandro Vieira iria se reunir com o Davi Alcolumbre para poder falar, né, sobre as assinaturas que ele tinha conseguido para poder prorrogar. No entanto, parece que não deu resultado, né? Então a CPI do crime organizado ela deve finalizar sim os seus trabalhos já na próxima semana. É isso, Camila? Exatamente, Marília. Essa reunião não teve o resultado esperado para o senador Alessandro Vieira, para os parlamentares também que fazem parte da CPI. Lembrando também, né, Marília, por conta do que a gente já acompanhou, do que a gente já viu, da posição de Davi Alcolumbre em relação à CPMI do INSS, não se tinha uma grande expectativa de que Davi Alcolumbre seria convencido de prorrogar os trabalhos aqui da CPI, e foi o que aconteceu, né? Nessa conversa com Alessandro Vieira, ele deu a indicação de que não irá prorrogar, negou que irá prorrogar os trabalhos aqui dessa comissão. Isso porque ele entende, ele se preocupa com o fato de uma CPI estar funcionando em ano eleitoral, ele entende que esse movimento, que esse trabalho não é positivo em ano eleitoral. Argumento do qual os parlamentares aqui discordam, né? O próprio senador Alessandro Vieira, depois dessa reunião, se manifestou, criticou essa decisão, essa posição de Davi Alcolumbre, disse que ele presta um enorme desserviço ao país, decidindo não ampliar o prazo de trabalho aqui da CPI. Isso porque ele alega que precisaria de mais tempo para analisar tanto os documentos aos quais a CPI teve acesso, mas também para conseguir ouvir todo mundo, todas as testemunhas,
e também os investigados que a CPI precisaria ouvir para poder aprofundar e encerrar essas investigações. Mais um indicativo, Marília, de que a CPI não será prorrogada. Essa foi a decisão, a indicação de Davi Alcolumbre nessa reunião que ele teve ontem com o relator aqui da comissão, Alessandro Vieira. Camila, foi até bom, né, Davi Alcolumbre falar para não ficar naquela incerteza como foi na CPMI do INSS, né, que a gente acompanhou. Então foi até bom, né, porque na CPMI do INSS, Alcolumbre nem chegou a falar a respeito, né? E realmente, Marília, houve diversos momentos, né, nos quais o presidente disse que iria falar com Davi Alcolumbre, tentou se reunir com ele também, chegou a fazer os pedidos, né, de que ele prorrogasse os trabalhos da CPI, mas nunca teve uma indicação direta de que isso não aconteceria de forma alguma, então ficou realmente essa indefinição e por conta da falta de uma resposta e também de atuação do presidente Davi Alcolumbre, de ele fazer a leitura desse pedido de prorrogação da CPMI e do INSS, então os parlamentares acabaram recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Então foi realmente um período ali em que se ficou com bastante incerteza em relação ao que aconteceria, aos quais seriam os próximos passos, né? Isso, agora Camila Xavier está lá na expectativa do Senado Federal para a chegada de Gabriel Galípolo. Qualquer sinalização de chegada aí de Galípolo, a Camila vai nos avisar e a gente vem com ela ao vivo daqui a pouquinho. Obrigada, Camila. Até já. Nós vamos